A grande mudança nos bancos tradicionais. É isso que a disputa entre XP e Itaú representa. Mas antes de começar esse vídeo, pessoal, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Já falei durante essa semana minha visão sobre essa disputa, né? E sinceramente é muito mais do que uma questão de marketing. Não vejo tudo que está acontecendo como uma forma de promover as duas marcas, né? Uma forma muito ofensiva. A gente está falando do mesmo grupo econômico e de bancos, né, principalmente Itaú, extremamente conservadores, líderes de mercado que não precisariam fazer isso, tá? Então, não acho que é isso, sinceramente. Eu fiz um vídeo, já vou deixar o link no final desse vídeo, falando minha visão, mas eu não acho só que seja uma questão de marketing, né, mas eu vejo como uma transformação no setor dos bancos tradicionais, tá? E essa mudança pode travar um valor gigantesco para essas ações. Vamos lá, eu separei esse vídeo aqui, né, dividi em 5 partes, para a gente formar o nosso racional. E a primeira parte, né, que aconteceu com os bancos tradicionais é o modismo dos bancos digitais. Então, se a gente pegar nos últimos anos, né, virou moda, febre entre as pessoas, né, bancos digitais descolados, cool e tudo mais. E a gente viu o número de pessoas, de clientes crescendo fortemente, entretanto, sem gerar receita e sem gerar lucro para essas instituições, né? A maioria delas queimam muito caixa. E o que aconteceu? Na contraparte, a visão de que os bancos tradicionais morreriam, não suportariam essa mudança. Eu sou contra essa visão, não acredito, já falei várias vezes no canal. Os bancos tradicionais vão conseguir sim passar por essa, não vejo grandes impactos em resultados, tá? Mas essa visão, esse ambiente todo, acabou proporcionando para as ações do setor um impacto, né? Então, se a gente olhar para o preço das ações nos últimos 5 anos, elas tiveram pouca alta, né? Em função muito dessa filosofia de muita gente começando a ficar com o pé atrás em relação aos bancos. Então a gente vê Itaú, pouca valorização em 2 anos, em 5 anos, né? Depois eu vou mostrar os dados, os financials, os lucros aqui, e a gente vê que vai ficar muito destoante. Bradesco a mesma coisa, Banco do Brasil, Santander também. Na contramão, se você pega, por exemplo, um Banco Inter, a gente vê essa valorização gigantesca. Assim, a ação se multiplicou nos últimos anos. Se a gente pegar os números, não mostraram nenhum crescimento, tá? Pelo menos não quando fala de receita e rentabilidade. Então, essa valorização dos bancos digitais e essa estagnação dos bancos tradicionais vem desse modismo, dessa cabeça aí que talvez os bancos não suportem essa mudança. Bom, mas vamos para o nosso ponto 2, né, do nosso racional aqui. Eu peguei aqui o lucro dos top 4 bancos brasileiros, né? Estou falando de Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. E se a gente olhar o que aconteceu de 2016 para 2019, a gente vê uma forte alta, né? Então, se a gente pegar o lucro do Itaú, do Banco Itaú, em 2016 ele estava na casa dos 21,8 bilhões, em 2019 foi de 28,3, tá? É o laranja. O Bradesco, que é o vermelho, saiu de 17,3 para 25,7 bilhões. O Banco do Brasil saiu de 7,7 para 17,5, um forte crescimento, né? Teve a questão micro. E o Santander saiu de 7,3 para 14,5. Então a gente viu um forte crescimento no lucro dessas empresas, dessas companhias, né? O que a gente mostrou lá, que a performance das ações foi praticamente muito baixa, né, em torno de rentabilidade, em relação à rentabilidade nos últimos 5 anos, a gente vê um forte crescimento de lucro nos últimos anos. Se a gente pegar o consolidado, né, então aqui está o lucro dos 4 maiores bancos aglomerados, né? Então a gente está falando aqui que nesse período aqui a gente teve uma valorização fortíssima, saímos de 54 bi para 86 bilhões de lucro anual, né? Então é um forte crescimento que não se refletiu no preço das ações. Por quê? Porque de alguma forma as pessoas começaram a olhar para os bancos como olham para por exemplo, uma utilities, né? Para as empresas elétricas que não crescem e começam a dar um desconto e essas ações começam a ser negociadas com múltiplos baixos, tá? Então esse é um ponto importante do que aconteceu e por que a gente não vê uma performance tão forte, mas os financials são super bons. Bom, ponto número 3, né? César tinha um ditado que não bastava ser bom, né? Não bastava ser honesto, tinha que parecer honesto também. E minha visão os bancos tradicionais, eles são digitais. Hoje,
Um dia a maioria das pessoas não vai para a agência. Todos os bancos têm apps, plataformas, atendimentos de todas as formas possíveis e todos eles estão de alguma forma posicionados na mudança digital. O próprio Itaú, né? O Itaú é o maior acionista da XP, o Bradesco, Santander, eles têm a Pia, a Ágora, entre outros negócios nesse mercado digital novo. Então eles estão inseridos nesse mercado, eles têm uma quantidade gigantesca de clientes digitais, só que eles não se posicionam como bancos digitais, mas o banco tradicional de ir falar com a agência, com o gerente, esse negócio desapareceu da forma que as pessoas conheciam. Isso é um fato. Só que ninguém se posiciona dessa forma, né? E quando a gente pega alguns números, né? Eu vou colocar aqui os números de múltiplos, a gente vê uma distorção gigantesca, né? Vamos lá. Ó, aqui é pegando os 4 top bancos, valor de mercado, tá? Sexta-feira na abertura, o lucro de 2019 e aqui a relação preço-lucro, tá? Valor de mercado dividido pelo lucro anual 19, tá? Então peguei do ano consolidado aqui, já fechado, sem estimativas, para não ter nenhum viés. PL do Itaú 8.8, Bradesco 7.1, Banco do Brasil 5.4, Santander 7.6. Bom, então a gente pega o consolidado, o preço-lucro desses 4 bancos, a gente vê um número de 7.4. Número extremamente baixo, né? Pensar que a bolsa média é 12,5 vezes, é um belo desconto. Isso mostra aquele ponto que eu falei, né? Os investidores olham como um setor que não cresce, né? Que está estagnado e os números, né, de lucro não demonstram isso. Aí a gente pega os bancos, peguei as instituições mais próximas de digitais, tá? Então assim, XP, que virou um grande exemplo, que é uma plataforma de investimentos, não é um banco agora, está virando um banco. Banco Inter, banco digital sim, e o Banco Pan, que também é um banco que está entrando nesse mercado, tá? Então, valor de mercado de hoje e lucro de 2019, lógico que o lucro da XP vai subir, mas para a gente ter uma ideia do que está tradando, que está sendo negociado no último ano fechado, tá? Então, XP está sendo negociado a 125 vezes lucro. Banco Inter, 110 vezes lucro. Banco Pan, 22 vezes lucro. Então, se a gente fizer a média dessas 3 instituições, a gente está falando de algo próximo a 93 vezes lucro. Quando a gente fala de bancos tradicionais, 7 vezes lucro. Então, existe por que o investidor paga múltiplos tão altos para essas instituições e tão baixos para outras? É a cabeça esse cara vai crescer muito e vai dominar o mercado, e esse cara, que é o tradicional, vai ficar estagnado, tá? Então essa é a visão, e isso está muito correlacionado do não parecer digital, né? A partir do momento que os bancos começam a se colocar como digital, a percepção do investidor é outra, tá? E é aqui que eu acho que começa a mudar o jogo. A partir dessa disputa entre Itaú e XP, a gente vai ter uma mudança em relação a isso. Ponto número 4, a mudança, né? O Itaú é digital, mas ele não se coloca, né? Nunca se colocou como um grande player digital. Ele é o líder do setor financeiro brasileiro, é o maior banco, de todas as formas que a gente pode parametrizar. Então, existe um custo de mudança muito alto, né? Imagina onde você é uma instituição, onde você é líder do mercado, consolidado, querer mudar rapidamente essa visão. Existe erro de execução, pode acontecer muita coisa que não justifica essa tomada de risco, tá? Mas aconteceu uma coisa importante, o corona, a pandemia, a quarentena mudou o mundo, né? A gente está vendo vários setores que tiveram uma forte mudança e de um dia para o outro as pessoas ficaram reclusas em casa e as coisas começaram a funcionar de forma digital. E aqui que é o grande ponto que ajuda a explicar, né, essa disputa. A gente começa a ouvir no condado aqui que os números de captação de clientes e captação de dinheiro do Itaú se manteve estável mesmo durante a quarentena. Ou seja, ele testou de alguma forma ser um digital, totalmente digital, né, sem usar agência, durante um período que foi forçado, né, ele não quis fazer isso, mas ele foi forçado, e viu que funcionou muito bem. O que começa a acontecer a partir desse momento? Ele testou e deu certo. Ele vai querer virar a chavinha para se posicionar como um cara digital.
Redução, minha visão vai começar a pensar em redução de agências e se tornar um player digital, tá? Então essa treta da década que a gente está assistindo na internet, na minha visão não é marketing, não. É o cara se posicionando agora como um grande player digital. Ele vai se posicionar, minha visão é que o Itaú vai começar a bater muito nessa estratégia. E pensando no setor bancário, né, do Brasil, o Itaú é sempre o primeiro a fazer, né? Ele é o cara da vanguarda. E depois a gente vê os outros bancos. Bradesco, Santander, Banco do Brasil, seguindo esse movimento. O Itaú dita a regra no nosso mercado aqui. Então o que está acontecendo, na minha visão, a quarentena mudou a visão do Itaú. Eles viram que o digital funciona e estão começando a virar a chavinha para se tornar um grande player digital. E aí a gente entra no ponto 5. Um valor que esses bancos, né, podem destravar se eles começarem a se posicionar como digital. Então, pessoal, eu falei aqui, né, da questão dos múltiplos, né? Até vou voltar aqui com os gráficos, que eram dois gráficos interessantes. Que um mostrava que os bancos digitais estão sendo negociados a 93 vezes preço-lucro e os bancos tradicionais a 7,4. Certo? Se eles começarem a se colocar como bancos digitais e se digitalizarem mesmo, avançar nesse sentido, esse múltiplo que eles são negociados hoje não faz sentido. Então, eu tentei colocar aqui um múltiplo justo, vamos supor que não fosse 7, 8 vezes, a média é próxima de 10. Mas na verdade esses bancos poderiam ser negociados a 12 vezes lucro, que não é nada fora da realidade, tá? Não estou sendo otimista aqui não, estou fazendo um exercício de sensibilidade. Quanto isso geraria de valor para as instituições? Então eu peguei os dados do valor de mercado desses 4 bancos e fiz uma estimativa de como eles seriam avaliados se fossem negociados a 12 vezes lucro. O banco digital a 90, 100 vezes, o cara era 8, né, a média 10. Eu estou falando aqui que essa visão, essa postura de ser um digital pode jogar o nível de negociação de valuation para eles de 12 vezes. Então, o consolidado do valor de mercado dos 4 bancos é esse valor aqui, né, 685 bi. Se eles fossem negociados a 12 vezes lucro, eles seriam negociados acima de 1 tri, né, 1 tri e 33 bilhões, ou seja, gerariam de valor quase 400 bilhões de reais para os acionistas, né? Inclusive eles mesmos. Então, minha visão é que o grande ponto que eles encontraram não é treta, não é brincadeira de internet. Eles acharam uma forma de se posicionar, de aproveitar todo o trabalho digital que eles fizeram, se posicionar e começar a crescer nessa vertente. Que além de todo esse valor que pode destravar aqui em relação aos bancos tradicionais, naturalmente vai ocorrer uma melhora no custo, né? Redução de agência, de pessoas, de processos, isso ajuda a reduzir custos e deixa o banco mais eficiente, tá? Então essa é a minha visão, eu acho que isso pode ajudar bastante essas ações, então quem tem ou quem está pensando em ter, olha com carinho esses pontos aqui que são interessantes. Bom, e quem tem as ações do banco, né, ou quem está pensando em investir, olhe com carinho esses pontos aqui. Bom, e lembrando, como eu falei, né, o link para a live que eu vou fazer segunda-feira com o Pedro Bresser está aqui embaixo. Esses dados todos aqui, esses gráficos todos, eu vou disponibilizar dentro do meu canal do Telegram, que o link está aqui embaixo também. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.